Iniciando mais um mês, vamos ao balanço do que foi lido no mês anterior. Nesse vídeo eu trago para vocês as leituras que eu fiz no mês de julho. Oi pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books e a mais um vídeo com as leituras do mês anterior. Se você está chegando agora, eu faço esse vídeo de balanço todos os meses, mostrando tudo que eu li, falando um pouquinho de cada livro, especialmente dos que não ganham vídeos exclusivos, porque esses estarão devidamente linkados aqui nos cards e também na caixa de descrição, onde eu também deixo os links para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados da Amazon e também para a compra dos livros que estiverem disponíveis também através da Amazon. E quando a compra de qualquer produto no site da Amazon é feita por um desses links, eu recebo uma pequena comissão que é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. Então você estará ajudando sem pagar nada a mais. Periodicamente eu publico aqui a prestação de contas e o repasse para a instituição contemplada. Então eu agradeço imensamente a quem puder efetuar suas compras dessa forma, certo? E vamos aos livros. O mês de julho foi bastante proveitoso, com 5 leituras concluídas. Algumas delas foram grandes surpresas e superaram as minhas expectativas. E eu começo com uma leitura iniciada ainda em junho, mas que eu li tão pouco que eu nem considerei no vídeo daquele mês, que foi o volume 3 do Livro das Mil e Uma Noites. Dando continuidade ao meu projeto de leitura dessa grande obra, tão influente, muito citada, mas pouco lida. Quando é lida, geralmente é numa versão resumida e censurada, a mais comum, baseada na edição publicada pelo Antoine Galland. E toda a história dessa obra é bem complexa, eu conto tudinho nos vídeos sobre cada volume. Especificamente esse volume 3, que é o primeiro do ramo egípcio, ele não é uma obra única, mas uma espécie de colcha de retalhos. Ele contém diversas histórias de origens diferentes, tanto no tempo quanto no espaço. Então ele não tem um aspecto de unidade, muito pelo contrário. Ele traz uma grande variação nos temas, nas narrativas, até mesmo na numeração das noites. O primeiro terço do livro, em especial, é bem fantasioso, com muitas histórias curtas, cheias de criaturas e acontecimentos mágicos, aquela coisa bem conto de fadas, meio sem pé nem cabeça, até mesmo repetitivas, e eu confesso que estava sendo bem cansativo. Mas chegando na metade, a coisa muda de figura, que as histórias ficam maiores e melhores, mais bem trabalhadas, elas são reunidas em 3 grandes grupos, e a leitura se torna bem mais agradável e interessante, tanto pelo aspecto literário quanto pelo cultural. E em um desses grupos que aparece um dos personagens mais conhecidos quando se fala nas Mil e Uma Noites, que é o marinheiro Simbá. Então dei uma conferida no vídeo exclusivo, que lá eu detalho tudo sobre a obra e especificamente sobre esse volume, tá certo? Recentemente eu respondi a tag dos 50% e na última pergunta, que é sobre as obras que queremos ler até o final do ano, eu coloquei alguns livros que ganhei de presente, que estavam na minha lista de leituras há tempo, e eu já consegui ler 2. O primeiro é esse aqui, Os da Minha Rua, do Ondiak, foi presente da Jaqueline, do canal Estante Alada, e é um livrinho despretensioso, que foi uma grata surpresa, porque é um livro delicioso de ler, muito bem escrito, daqueles que deixam na gente aquela sensação de aconchego. Ele é um livro de memórias de infância do autor, passadas em Luanda, na capital de Angola, na década de 80, e são histórias curtinhas, mais como episódios e observações do autor sobre o que ele vivia e como ele via o mundo à sua volta, com aquele olhar de criança, muito mais focado nas brincadeiras, nas experiências infantis, do que na miséria que ele via à sua volta. E isso tudo num país que acabara de sair de uma guerra civil, com forte presença de tropas soviéticas. É um país que ainda estava lutando para se desenvolver e criar uma identidade própria. E todos esses temas sociais estão presentes, mas de uma forma muito sutil,
porque o que o autor e seus amiguinhos estavam preocupados era mesmo com as brincadeiras, as confusões, né, os passeios, o último capítulo das novelas brasileiras, as primeiras experiências amorosas, ou seja, assuntos que já ocuparam todos nós, né, mesmo que de gerações e países diferentes. Além disso, a escrita do autor é muito bonita, muito poética. Dá para perceber que ele tem um grande conhecimento e sabe usar muito bem, né, com maestria, a língua portuguesa. É um texto que dá gosto de ler, ainda mais porque ele é pontuado aqui e ali com palavras e expressões exclusivas de Angola, né? E isso dá todo um tempero a mais no texto. Recomendadíssimo, leitura rápida, fácil. Jaqueline, mais uma vez, se você estiver assistindo, muito obrigado pelo presente. Valeu muito a pena a leitura desse livro. E o outro livro também foi um presente. Era uma obra pela qual eu estava muito curioso, mas eu achava que ela me acompanharia por algum tempo, porque eu leria aos poucos. Só que eu gostei tanto que eu li o livro todo de uma vez, né? Antologia do Teatro Brasileiro, que traz algumas das mais importantes comédias do século XIX. Esse aqui foi um presente de uma das mais fiéis seguidoras do canal, a Audrey Osório, que sempre acompanha meus vídeos, comenta, me dá dicas de obras excelentes. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse presente, tanto pela surpresa, né, quanto pelo conteúdo da obra. Como o nome já diz, é uma coletânea de 9 comédias de 7 autores diferentes. Alguns são grandes nomes apenas do teatro, mas outros são nossos velhos conhecidos de outros gêneros, né, como romances ou contos. E nem sempre temos acesso à sua produção teatral, como por exemplo Machado de Assis ou José de Alencar. E quando nós falamos em comédia, nós geralmente imaginamos logo aquela obra, né, cheia de confusão, corre-corre, mal entendido, às vezes com piadas de duplo sentido, mas isso nem sempre é verdade. Porque o termo comédia, lá na sua origem, ele designava apenas um contraponto à tragédia. Ou seja, eram peças que traziam histórias menos dramáticas, né, geralmente com situações cotidianas e com final feliz. Mas aos poucos foi se transformando em um gênero mais escrachado, né? E esse gênero de comédia fez muito sucesso no século XIX. E no Brasil não foi diferente, né? Porque na época nós importávamos os modismos, principalmente da França. E grandes nomes surgiram da comédia, como o Martins Pena, que está representado aqui por uma de suas peças mais conhecidas, o Noviço. E, curiosamente, a peça mais fraca do livro, na minha opinião, foi a do José de Alencar. O Machado também, pelo menos pela amostra que temos aqui, era bem melhor romancista e contista do que dramaturgo. Mas outros autores, né, já tinham um talento maior para o teatro e se tornaram nomes conhecidos, como o França Júnior ou o Arthur Azevedo. Mas a figura que se destaca mais no livro é autor das 2 últimas peças, chamado José Joaquim de Campos Leão, autodenominado Corpo Santo. Era um cara muito estranho, que conta-se que entrava em casa pela janela, porque dizia que não está escrito em lugar nenhum, que é obrigatório entrar pela porta, né? Esse tipo de coisa. Hoje já se sabe que ele era portador de algum distúrbio mental, mas mesmo assim isso não o impediu de escrever várias peças, meio malucas, é verdade, mas também cheias de críticas sociais. Hoje, inclusive, ele é considerado pelos estudiosos de teatro um precursor do teatro de absurdo, que só surgiria anos depois na Europa. E essa edição da Companhia das Letras, pelo selo Penguin, está muito caprichada. Ela traz, no final, uma mini-biografia de cada autor, uma cronologia do século XIX no Brasil e como esses autores e obras, né, se encaixam no panorama cultural brasileiro, e também um texto introdutório muito bom, contando um pouco da história do teatro no Brasil, como e por que os autores presentes nessa coletânea foram importantes, e mencionando muitas outras obras que me deixaram ainda mais curioso e interessado
em conhecer mais sobre o nosso teatro do século XIX. Eu acredito que a Audrey esteja assistindo esse vídeo, então, mais uma vez, Audrey, muito obrigado por esse presente magnífico, obra recomendadíssima. E uma outra leitura surpreendente desse mês, dessa vez no Kindle, foi Um Cântico para Leibowitz, de Walter M. Miller Jr. Uma leitura conjunta promovida pela Patrícia, do canal Because I Read. E foi um livro assim bem fora da casinha para mim, por vários motivos. Ele é uma distopia barra ficção científica. É um livro mais recente, que eu não costumo ler, foi publicado na década de 60 e é norte-americano. Então, várias razões, ele é bem distante de tudo que eu costumo ler. Então, eu não esperava muito dele, na verdade, mas acabou se mostrando uma obra incrível, daquelas que ficam martelando na nossa cabeça muito tempo depois que terminamos a leitura, né? Tal é a quantidade de discussões interessantes que ele aborda. E esse livro se passa em 3 momentos de um futuro pós-apocalipse nuclear, e cada um desses períodos é retratado em uma parte diferente do livro e tem um espaço de cerca de 600 anos entre um e outro. Então, após uma guerra nuclear que destruiu quase toda a humanidade, os cientistas passaram a ser perseguidos e todo o conhecimento científico e tecnológico foi destruído para que o mundo não chegasse novamente a uma nova destruição. Mas, bem vagarosamente, os avanços voltaram a ocorrer e cada um dessas partes do livro, desses períodos, retrata um estágio dessa retomada científico-tecnológica da humanidade, sempre tendo como cenário uma abadia que sobreviveu aos séculos e conseguiu preservar alguns documentos e itens dos quais não se tem mais ideia do que sejam, mas são não só preservados, como tidos como relíquias sagradas de um certo Leibowitz, que é postulante a santo. E à medida que a sociedade vai voltando a se desenvolver, vão surgindo ou ressurgindo novas situações que suscitam questionamentos morais importantes. E o livro está cheio de diálogos interessantes, muito inteligentes, sobre os mais diversos assuntos, como fé, a oposição entre ciência e religião, princípios éticos da ciência, maternidade, eutanásia e vários outros assuntos. É uma grande e agradável surpresa, uma experiência bem legal, ainda mais pelas conversas que nós tivemos no grupo durante a leitura. Na caixa de descrição eu deixo o link para o vídeo da Patrícia, está bem completo. Assistam e aproveitem para conhecer o canal Because I Read, se ainda não conhece, e participar das leituras coletivas com o grupo, sempre de livros bem bacanas. E para concluir com uma leitura mais leve, mais um livrinho da Rainha do Crime, dentro do projeto de leitura das peças de Agatha Christie e a respectiva história que lhe deu origem. E a obra da vez foi Encontro com a Morte, mais uma aventura do detetive Hercule Poirot. Mais uma vez, por coincidência, está em um local onde ocorre um crime, e essa é também mais uma das histórias da Agatha passadas em um local exótico. Dessa vez, um acampamento para turistas em Petra, na Jordânia. E ali uma pessoa morre, aparentemente de ataque do cardíaco natural, já que a vítima sofria do coração, mas um exame mais detalhado do corpo mostra uma marca de injeção, e isso, juntamente com o desaparecimento de uma seringa e de um medicamento fatal da maleta de um médico, indicam a possibilidade de um assassinato premeditado. E apesar de trazer vários elementos tradicionais dos livros da Agatha, esse aqui é um livro diferente, especialmente porque ele foca muito mais na questão psicológica, né, da motivação do crime, em quem cometeu o crime. Então não é um livro no qual a trama ou os acontecimentos tenham muito destaque, né? Ao contrário dos diálogos. Um dos turistas presentes é um famoso médico psiquiatra e ele pode ajudar a esclarecer os motivos que poderiam levar as pessoas presentes a cometerem um crime. E o que não falta aqui são pessoas com motivos para se livrar da vítima, a começar pela sua própria família. E eu li também a peça
adaptada pela própria Agatha, gostei bastante, porque a autora faz várias alterações, retirando o Poirot, por exemplo, mas também alterando a autoria do crime, né? Fazendo com que as duas obras fiquem bem distintas e tornando assim a leitura das duas bem mais interessante. Isso aqui em breve aparece aqui no canal vídeo sobre ele. E essas foram as leituras que eu fiz nesse último mês. Se você se interessou especificamente por alguma delas, fique de olho no canal, porque eventualmente, né, algumas ganharão o vídeo exclusivo. Deixe também seu comentário aqui embaixo, me conte o que achou do vídeo, das obras mencionadas, se já conhece ou ficou interessado em alguma delas. Enfim, vamos conversar sobre livros, porque essa é a melhor parte aqui de ter um canal. Não esqueça também de deixar o joinha para me ajudar na divulgação do vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.